Caros irmãos, caras irmãs, que nos acompanham no grupo São Jerônimo. Hoje, 19 de setembro, é terça-feira, a 24ª semana do Tempo Comum. E o dia de hoje nos traz na primeira leitura um trecho da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, e o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. O texto da primeira leitura se dirige a uma comunidade que se organizava estruturalmente. Não era uma comunidade iniciante, era uma comunidade já amadurecida, que se estruturava, se institucionalizava, e o trecho fala dos deveres do episcopo, ou seja, aquele que tinha uma liderança, um governo na comunidade, como um governador, como um líder, um coordenador da comunidade. E ele, primeiramente, tem que ter, pela lista de qualidades, deve ter um governo de si, para ter um governo da casa, do lar, da família, para, por fim, poder governar, liderar a comunidade. E no texto do Evangelho de Lucas, o evangelista é muito sensível à questão das mulheres. E o episódio de hoje nos traz uma viúva que perde o filho. E Jesus se encontra com essa cena, com esse momento. A viúva, no tempo do Novo Testamento, não tinha recurso para a sobrevivência. Ela deveria ser sustentada pelo filho ou pela sociedade, pelo governo, ficava à mercê. Então, aquela mulher que perdia o filho estava perdendo os seus recursos, seus meios de sobrevivência. As mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham os direitos que têm hoje. E o texto começa situando Jesus chegando a essa cidade de Naim, junto com a multidão, e ao chegar na porta da cidade, Jesus se encontra com essa multidão acompanhando o filho da viúva morto. E diz o texto do Evangelho, capítulo 7, versículo 13, que Jesus se move de compaixão. E em diversas passagens dos Evangelhos, Jesus é movido por compaixão. Ou seja, Jesus não age movido pela norma ou pelo dever, Jesus age movido pela compaixão. O código da compaixão se sobrepõe ao código das normas, dos costumes judaicos daquele tempo. E é assim que Jesus age. E diz o texto do Evangelho, no capítulo 7, versículos 14 e 15, que Jesus toca no caixão, o que era um gesto que o tornaria impuro, conforme Números capítulo 19, versículo 11. Jesus ordena para o jovem que ele se levante. E ainda, Jesus entrega o jovem para a mãe. Ou seja, Jesus age transformando toda aquela situação de morte em uma situação de vida. Diz o texto do Evangelho que o jovem morto, senta-se, começa a falar, ele torna a vida. E o texto do Evangelho também fala da multidão. Vejam que a multidão, no início, levava o morto, chorava, estava triste. Com o encontro com Jesus, aquela multidão
se enche de temor, glorifica a Deus e exclama: Deus veio visitar o seu povo. Como aparece no capítulo 1, versículo 68 do Evangelho de Lucas. Ou seja, Jesus, que age como profeta, que age em nome de Deus, como também Elias agiu em 1 Reis 17, 23, entregando também um filho à viúva, Jesus também age e as pessoas admiram a ação de Deus por meio de Jesus. E o Evangelho se conclui dizendo que aquela notícia se espalhou. E assim a gente pode perceber, a partir do encontro com Jesus, na perspectiva do filho, estava morto, tornou a viver, voltou a falar, se levantou, foi agir. Na perspectiva da viúva que estava sem recurso e que tem o filho de volta pela ação de Jesus, na perspectiva da multidão que assistia, que seguia, que estava aflito, que estava abatida por causa da morte, mas que ao final proclama a notícia de que Deus veio visitar o seu povo. Assim, podemos nos colocar nesta cena do Evangelho, fazer igualmente esse encontro com o Senhor e experimentar que maravilhas o Senhor realiza em nossa vida. Que assim Deus nos abençoe e nos faça caminhar adiante.